quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais, de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, no momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém, mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem a viver no futuro. Então a pessoa fica assim, não vai dar certo aquilo não vai acontecer. E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. Não é real. E eu ia até, justamente quando você entrou, eu ia falar se a culpa vem antes da ansiedade ou a ansiedade vem antes da culpa. Igual aquele biscoitinho, ele é mais crocante antes, enfim. Né? A culpa vem antes da ansiedade? Olha, se for uma culpa legítima, baseada naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. E aí você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando um pensamento. Ansioso, né? O ansioso fica num excesso de pensamento. Exatamente. Que pode estar levando dá uma super dimensão para uma coisa que é só pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Os pensamentos, ela é só do cérebro, não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Existe alguma forma da gente lidar com essa culpa ou aprender a eliminar essa culpa? Eu acho o seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né? E eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa, porque a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar, eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande.
Outra coisa também eu acho que pode auxiliar bastante também é a questão das tríades da terapia cognitiva comportamental. Trabalhar essas distorções, porque pode, exatamente isso que você falou, esse tipo de pensamento e essa forma que você está levando para a culpa pode não ser. E às vezes com a ajuda de um terapeuta pode tratar isso daí para você sair dessa... Porque na realidade, na terapia cognitiva, você vai refazer por que você tem esse sentimento de culpa. Você vai descobrir por que você faz Quais aquilo. Quais são as coisas que levaram ao sentimento. De repente você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feito os arrimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém, né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida, né? O que eu acho interessante quando a gente está sempre conversando, Bia, é que você sempre traz, dentro daquele tema, você faz a gente ter uma visão mais holística daquele olhar. Quando a gente falou de culpa, né, a gente começa num padrão. E aí você já está finalizando aí, trazendo que, assim, essa culpa vem por trás de tantas outras coisas que às vezes você tem na sua vida também. Sim, até porque, por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente tem, no mínimo, a tal das 3 dimensões, né? O corpo, a mente e o espírito. E eu costumo dizer o seguinte, se você não tiver o teu espírito ligado no sentido de você observar seus pensamentos, você não tem a tal da intenção, da intuição na hora de agir. Então não dá para desconectar as coisas. Nós somos seres, pelo menos, tridimensionais. E não lidar com isso, talvez seja a grande capotagem que a gente vem tendo durante todo esse tempo. Eu acho que essa coisa da vingança, o nome, né? E teve um seriado também americano, Revenge, que foi um vum, acho que há 2 anos atrás, que também pegou as pessoas de muito impacto. Vingança é uma tendência também do ser humano, né? A gente falou de traição, mas a vingança também eu diria que é um sentimento que mobiliza muito o ser humano. O que acontece? A vingança é quando a gente, ao se sentir traído em geral, a gente quer fazer justiça. Só que tem que justiça é algo racional, que se faz em função de um código de ética, de um código moral, leis pré-determinadas. Já a vingança, quem sofre a traição se acha no direito de fazer uma vingança que seja fazer o outro sofrer o que a pessoa sofreu, a traída sofreu, digamos assim. O que é muito complicado, porque se a vingança tem um conteúdo emocional, essa justiça não tem como ser feita de forma racional. Então, assim, vingança, ela tem um conteúdo emocional que impossibilita, na grande maioria das vezes, de ser algo que tenha cunho de justiça. Então, assim, a própria novela, né, se a gente for ver lá no personagem da Clara, ela volta para se vingar das pessoas que confabularam contra ela, no sentido de botá-la numa condição muito ruim, eliminá-la do caminho. Só que ela perde a mão, até quando ela se vinga do padrasto da menina lá, que era um pedófilo. Quando ela sabe que ele foi assassinado dentro da delegacia, ela toma um susto e até fica com sentimento de culpa, o que eu acho ótimo, porque assim, demonstrou que ela não era tão má quanto as pessoas com as quais ela estava ali tentando dar o troco. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque vingança e traição, em geral, a gente conversou sobre traição já, mas a vingança ela vem a partir de uma pessoa se sentir traída, quebra suas expectativas, sofre, né? Pega um sofrimento por isso, e ela se acha no direito de fazer o outro sofrer. Mas isso depende muito do nível de amadurecimento e da visão que a pessoa tem do que aconteceu. A traição, ela traz esse sentimento imediato de revolta, de dor, e aí a pessoa munida disso, ela vai para a vingança. Agora, eu costumo dizer que a vingança, como ela está muito na coisa emocional, ela lembra aquela coisa aquele código muito antigo, que é olho por olho, dente por dente. Só que quando você vai fazer uma coisa, a pessoa te fez sofrer,
e você vai fazer a outra sofrer, quem garante que a outra vai sofrer tanto quanto você? Porque o outro não é você. Então quando você fala assim, não é da minha natureza, mas eu não sei qual é a natureza do outro. Então assim, o que dói em mim pode não doer no outro. O que é bom pra mim pode não ser bom pro outro. E tem um outro ditado também, não só olho por olho, dente por dente, tem um outro que é 2 erros fazem um acerto. Né? A pessoa que gosta da coisa da vingança, ela diz assim, não, ele me traiu, então eu traio, 2 erros fazem um acerto. Eu acho uma besteira, até porque assim, você não precisa fazer o errado porque o outro fez errado. Você pode simplesmente fazer o que está no seu coração, o que está na sua essência. A gente volta a bater naquela coisa. O grande aprendizado é que a gente vai aprendendo a ser a gente, independente do que o outro fez ou não. É claro que as grandes vinganças, pessoas que vivem para se vingar... Tá muito ligado à raiva, né? A raiva, com certeza. E é por isso e a mesmo... raiva e o amor, quando você tem esse sentimento da raiva, você ainda não esqueceu a pessoa. Não, olha só. A raiva está muito ligada a uma emoção imediata. Sim. Então, por exemplo, a pessoa te frustrou, você tem aquela raiva. A raiva é uma onda, chega a ser quente. Costumo dizer que as pessoas sentem raiva e se esquentam, né? O que acontece é que a vingança, ela precisa muito mais, ela deflagra com a raiva, mas ela precisa de algo para mantê-la. Porque assim, manter um projeto de vingança é uma coisa que dá muito trabalho, gasta muita energia. Em geral, as pessoas pensam em vingança no primeiro momento. Mas depois o sentimento, aquela ebulição, ela tende a acalmar. É a água fervendo. É a água fervendo. Depois ela tende a acalmar e, em geral, as pessoas deixam seus planos de vingança pela metade. Graças a Deus. Porque senão a humanidade seria um lugar muito pior para se viver. Se todo mundo levasse a cabo os seus planos de vingança que fazem no momento de raiva, ia ser muito difícil a gente ter um convívio. Então, dentro desse aspecto, o mais importante é que a gente entenda o seguinte, a raiva traz esse pensamento, essa distorção, essa distorção do que seria justiça, mas não é justiça. É uma emoção, é uma mágoa, é um rancor. Faz um impulso, né? E depois Exatamente. até se arrepende, por que eu fiz isso? Exatamente. E que na realidade, quando você fala assim, não é da minha natureza, isso requer muita estrada, eu acho. Não só estrada de tempo, mas estrada de percepção da vida, né? Que a gente passa a observar melhor a vida. O que eu constato, assim, que eu observo na grande maioria das vezes, é que as pessoas que partem para uma vingança, elas passam a viver em função daquilo. E viver em função daquilo é algo muito trabalhoso. Porque assim, para o cérebro, raiva é uma coisa que faz mal, libera adrenalina, libera noradrenalina, então é uma coisa que você tem que estar sempre atento. A vingança demanda um tempo, um investimento que para o cérebro não é bom. Então aquela pessoa vai acabar adoecendo por estresse. É isso que eu ia falar agora, porque Exatamente. na verdade você está mexendo, você está se conectando ao outro com uma energia muito pesada. E tem uma coisa, enquanto você está no processo de vingança, você está convivendo com aquela pessoa que você não quer conviver. Exato. Se você quer fazer justiça, é porque você já não quer nem estar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa te magoou de alguma forma. Então, enquanto você mantém esse sentimento da vingança, você está conectado àquela pessoa, você não está livre. Então, assim, a melhor coisa de você não ter que se vingar ou abrir mão disso, deixar a raiva passar, porque ela passa, e não depois se botar num plano de vingança, é você ser livre para seguir tua vida. Nada melhor do que uma noite bem dormida para você tomar suas atitudes. Eu diria que no caso de raivas, assim, quando envolvem traições, pensamentos de vingança, seja de um colega de trabalho, seja de um relacionamento, seja de alguém da sua família, seja de um amigo, bota aí umas 5 noites, uma semana, vai passar, 15 dias. Não vai dar uma noite só. Não, 15 dias, porque assim, porque passa. E nada de ficar futucando a vida daquela pessoa, o que ela está fazendo, como é que ela está vivendo, se ela está sofrendo. Esquece, vai ser feliz. Investe esse tempo e essa energia toda que você estaria destinando a saber se a pessoa está bem, se não está bem, vai ser feliz.
Agora, isso requer um pouquinho de Como a maturidade. gente, em alguns programas atrás, falou dos hiperconectados, né? E uma coisa que fortalece muito essa coisa da vingança é você ficar prestando atenção e tomando conta da vida do outro, que você acabou de dizer. Aí você E tá as falando, redes sociais exatamente, servem para isso, porque você fica ali, ah lá, ele fez isso. Não, você está falando uma coisa sensacional, né? O hiperconectado, essa coisa das pessoas estarem sempre vendo o que as pessoas estão fazendo, papapá. É horrível, porque alimenta um sentimento e ninguém, a pessoa lá na rede social está sorrindo, tá não sei o quê. Ele nunca me levou para esse restaurante. Exatamente, aí fica fazendo comparações, quando na realidade, se são fotos fakes, se não são, não sei. Eu sei que eu posto coisas verdadeiras, isso eu posso garantir, porque eu tento ser verdadeira, porque é menos trabalhoso, então assim, me dá mais paz. Mas assim, ficar seguindo as pessoas em redes sociais, vendo o que ela está fazendo ou não, é gastar seu tempo deixando de ver o que te faz feliz, o que te faz uma pessoa melhor. Eu acho que não é a melhor solução. Vai contemplar nem que tenha que bloquear, nem que tenha que bloquear. É melhor. Pega uma vitamina D, pega um solzinho, ouve um mar, ouve uma música, que com certeza vai ser muito melhor. Eu lembro do Malhar o Judas, e a gente fazia isso na escola também, pelo menos quando eu era criança. E eu acho bacana isso, porque assim, o Sábado de Aleluia reporta a questão da traição, e eu acho que a maior traição de todas, pelo menos no mundo ocidental, a traição mais lembrada de todos, que é de Judas por Cristo, né? Ser traído, trair Cristo. Então eu acho que pega bem o tema. Traição é um tema muito difícil, né? Porque a gente primeiro tem que definir o que é traição. Traição é quando você tem uma quebra de lealdade, de fidelidade, em relação a uma determinada pessoa ou grupo. Porque assim, para você ter lealdade, para você ter fidelidade, tem que haver um convívio muito íntimo com as pessoas, né? Por isso que eu costumo dizer que traição só te trai quem é muito próximo de você. Não existe traição de uma pessoa que você é um colega, que você vê eventualmente. Porque se é uma pessoa que não é íntima, você não pode falar de traição quando essa pessoa te decepciona. Você pode até falar de uma frustração de expectativa, mas a traição, ela implica em ser alguém muito próximo. E tem uma coisa que eu acho muito importante, assim, que a traição, ela, Cristo, né? Judas era muito próximo, era um dos 12, né? A gente costuma brincar na Semana Santa que... Eu acho que é a maior traição. A maior, pelo menos do mundo ocidental, que a gente tem essa coisa católica, né? Apostólica, com certeza é a maior traição de todas. E você vê que ele faz um banquete, né? Eu digo que Cristo foi o primeiro Masterchef, que fez um banquete para 12 pessoas, e esse banquete ainda é reverenciado até hoje. Isso que é um Masterchef de verdade, né? Ninguém esqueceu essa ceia, essa santa ceia. Então, assim, Cristo sabia da traição de Judas, sabia que ia acontecer, mas não deixou de comer e usufruir daquela refeição com ele. Então, isso já denota a questão da intimidade. Quem vai te trair, come com você. Quem vai te trair está muito próximo, ou divide a cama, ou divide o trabalho, ou divide as angústias, ou divide os sentimentos. Isso é o peso da traição, né? E aí eu trago assim de uma forma para a gente pensar. Tem alguns tipos de traições, tem vários, né? A gente introduziu aí com Jesus, mas a gente tem nas relações afetivas, no trabalho, na família, com os amigos, né? E por que dói tanto, Bia? Eu acho que tem uma questão da traição, que tem uma dor que é uma dor pela perda do outro, ou pelo que você imaginava que era o outro, né? Porque assim, você para se dizer este é meu amigo, ou este é meu marido, ou este é meu companheiro, ou essa é minha esposa, minha companheira, você assume perante você e a sociedade que aquela pessoa tem atributos para estar com você, atributos de caráter, especialmente. Então, quando você detecta uma traição, seja ela no trabalho, seja ela na vida afetiva, na família, você primeiro toma um choque de estar perdendo aquela pessoa que você imaginou que era diferente. E segundo, que você também está perdendo o seu conceito do que é fidelidade, lealdade. Porque se você tinha aquela pessoa como uma pessoa fiel e leal, a partir
daquele momento que você detecta isso, você vai ter que rever. Tipo assim, foi você que pensou errado? Ou foi a pessoa que agiu errado? Além disso, a gente traz, né, eu vejo isso muito acontecendo no consultório, e a gente tem que dizer que com a gente também essas coisas podem acontecer. Nós somos seres humanos, sempre. O sentimento de culpa, porque além de você se sentir traído, às vezes você se sente culpado, você acha onde eu errei, né? Que tipo de distorções são essas? Eu acho que isso tem a ver exatamente com essa dificuldade de você perceber que você, de uma certa maneira, diante daquela influência, você se deixou cegar. Que é muito comum, porque a gente, quando tem uma intimidade com alguém, ou tem um amor, um carinho, a gente tende a idealizar as pessoas. Isso é do ser humano, não tem como. E às vezes a gente não consegue detectar coisas que as outras pessoas não tão íntimas veem. Porque os que não são íntimos, eles estão desprovidos dessa visão que o afeto, que a intimidade traz. Então isso é comum acontecer. E por que dói tanto? Dói porque a gente não quer abrir mão de admitir que a pessoa não é exatamente assim e que a nossa amizade, a nossa lealdade não era do jeito que a gente imaginava. Então é hora de rever os conceitos quando a gente detecta isso, e é hora também da gente parar e falar assim, não tem ser humano perfeito. Então assim, a gente tem que parar também de idealizar tanto as pessoas e ter uma visão mais ampla das imperfeições humanas. Então a gente pode dizer que dentro desse contexto, desse cesto da traição, você é uma pessoa que um dos seus maiores livros é o Mentes Perigosas. E às vezes as pessoas ficam me questionando, né? O que é uma mente perigosa? O que é uma mente borda? O que é uma mente traidora? Será que essa pessoa que está fazendo isso comigo, ele é um sociopata? Enfim, eu queria trazer um pouquinho disso para a gente ampliar um pouco. É uma associação perigosa isso. Porque, veja bem, a traição não é um atributo exclusivo de sociopatas, não é de borders ou de psicóticos, ou não tem uma característica. Não existe. A traição é algo que está na índole, eu diria, do ser humano. A questão a gente vai traindo menos, a gente vai amadurecendo e vendo que a gente já não disfarça, a gente não cria um personagem para mostrar para alguém, a gente passa a ser a gente mesmo. Então eu acho que a questão da traição, ela é característica do ser humano e principalmente mais um atributo da juventude ou do não amadurecimento. Do não amadurecimento. E aí cria esse conflito, porque quem trai, em geral, cria um personagem que dá para o outro, e quem é traído acredita nesse personagem. Então eu acho que no fundo a gente tem que trazer a questão, se eu estou amadurecendo, eu tenho que ser mais quem eu sou. Sendo amado ou não, né? Ou vai me amar quem vai me amar. Ou então tem gente que vai me odiar por eu ser exatamente como eu sou. Mas é isso que é amadurecer. Uma coisa engraçada, Bia, é que você já vê a pessoa chegando ali com tanta dor, né? De tristeza, vários pensamentos vêm junto. E ela fala, como que eu fui burra? Por que eu deixei ela assim? Mas é isso que a pessoa se culpa. E não tem que se culpar. Porque, veja bem, é um movimento humano. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, quanto mais afeto você nutre por uma pessoa, seja no trabalho, seja numa relação afetiva, seja na família, você fica incapaz de ver quem a pessoa realmente é. E muitas vezes você quer corresponder a essa visão idealizada que a pessoa tem de você. Então, no fundo, a traição, você às vezes se deixar trair, tem muito a ver com um pouquinho de vaidade, né? Porque às vezes você tem que se despir, você tem que ser você mesmo. E a outra pessoa também, o que trai, muitas vezes ele cria um personagem para ser idealizado, para ser gostado. Então, no fundo, eu acho assim, traição é uma coisa do ser humano. E não tem a ver com nenhuma patologia. Não, nenhuma patologia específica, não. Seria injusto falar isso. É claro que tem patologias que isso pode se acentuar, mas não é uma característica exclusiva. A mentira, por exemplo, você usou um termo da psiquiatria, né? Pessoas que mentem demais. Mas aí é diferente. Pode ser até um livro, né? Não, dá um livro diferente. Aí é diferente. O mentir, geralmente o traidor, ele acaba mentindo, porque o que acontece na traição também é que não existe uma traição espontânea. Uma traição, ela é arquitetada.
Ninguém trai, porque assim, esbarrei, Criou. traí. Não, o traidor, ele monta a sua traição para executá-la. E isso dói mais, porque dá um grau como se fosse assim de frieza, aquilo foi preparado. Isso vale tanto para os relacionamentos afetivos, né? Uma pessoa que vai trair no relacionamento afetivo, ela começa a dar sinais. Né? Ninguém pode chegar perto do celular, ninguém começa a ter segredinhos e muda a forma de vestir, muda a forma de se comportar, fica mais vaidoso ou vaidosa. Então assim, o que dói muito é sacar que nós temos dentro da gente, o ser humano, essa coisa um pouco maquiavélica de armar o que vai acontecer. Eu tô rindo um pouquinho, sabe, porque é até um tema sério, mas eu acabei rindo porque é muito natural as pessoas começarem. O comportamento de fulano, eu comecei a perceber que ele começou uma obsessão naquele celular e segura e vai pro banheiro, sim, leva, né? E quem não deve, não tem, deixa o celular, mostra. Mas é isso que eu tô falando, talvez a grande dor da traição seja que não existe traição espontânea. Existe a traição, ela é planejada, ela dá trabalho para ser feita porque ela articula vários movimentos. E é muito triste a gente constatar isso, né? Agora, eu sou otimista, porque eu acho que o amadurecimento é isso, né? A gente veio aqui não é para ser feliz, a gente veio aqui para evoluir. E evoluir passa por amadurecer. Para a gente ir finalizando, eu gosto sempre de fazer tipo um mini resumo do que a gente conversou um pouco. E uma das coisas que eu pego para esse finalzinho desse resumo é o amadurecimento, né? Sim. E quando você foi falando, eu gosto sempre de refletir o quanto eu era ingênuo na minha adolescência, né? Vem uma pessoa com mais experiência, olha, presta atenção nisso, não sei o quê, e você vai se envolvendo, né? E você percebe que essa questão é um fortalecimento. Eu acho que você vai crescendo, vai aprendendo com essa dor, porque quem nunca teve uma traição? Tem que aprender sem mágoa, sem rancor, com humor. A traição. Porque é triste para essa pessoa que traiu. Exatamente. Não é eu quero quem foi traído. Ser atraída. Eu não tenho problema. Porque eu agradeço. Eu brinco assim, eu prefiro ser a corna do que trair. A essa altura da minha vida, com 52 anos, é uma honra ser a corna. É verdade, porque eu vou te falar uma coisa. O mal, né? É que bom que Deus tira essa pessoa. É sempre o que eu gosto de dizer e finalizar, é isso assim, não sofra. Agradeça, porque saiu da sua vida. E aí sai o que não é verdade. Exatamente. E fica o que é verdadeiro. Olha, a gente tem que ver primeiro o que as pessoas estão chamando de relacionamento, né? A sociedade que a gente vive hoje tem uma ligação muito errada com o que chamam de relacionamento amoroso. As pessoas associam o relacionamento amoroso ao mito do amor romântico. Ou seja, uma pessoa vai ser capaz de te dar aconchego, cuidado, proteção e sexo bom. Se você pensar que um amor romântico ele se constitui em você ter a segurança de ter alguém que vai te dar vai te dar colo, vai te dar cuidado quando você precisar, que você também vai se sentir bem para cuidar dessa pessoa e ainda assim você vai ter sexo privilegiado, você começa a pensar que não existe a possibilidade de uma pessoa viver esse amor romântico o tempo todo. A paixão é algo que dá no início essa sensação de que você tem essas três coisas, apego, cuidado e sexo, né? Mas não é bem assim. E uma relação, para ser considerada boa, é uma relação que eu dou o meu melhor para o outro e recebo do outro o que ele tem de melhor também. E também que essa relação faz com que eu fique bem com todo o meu entorno, amigos, familiares. A relação tóxica ela vai começar a quebrar esses paradigmas totalmente, porque ela traz para o outro um controle, né? Uma pessoa que chega num relacionamento, vamos supor, uma mulher está num relacionamento, conhece um homem que tem essa tendência abusiva. Esse homem no início vai dar de tudo. Presentes, vai ser perfeito. Ele vai amarrando. Ele vai contornando para isolar aquela pessoa. Não só com ela, mas as pessoas próximas. Amigos, parentes. Ele vai dando a ela tudo de bom. Ela se sente na obrigação de retribuir a tanta generosidade, tantos presentes. Ele vai ligar no dia seguinte, ele vai ligar a semana inteira seguinte que conhece. Então vai dando um deslumbramento.
Só que isso já é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque é uma maneira de justamente começar a exercer esse controle, né, para que a pessoa possa ir se afastando e essa pessoa, esse homem ou essa mulher, vai isolando e fazendo com que o outro fique o tempo todo devendo algo, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada. Então a gente pode dizer que o relacionamento tóxico hoje é o que podemos dizer relacionamento abusivo? Eles estão próximos? Muito próximos. Por exemplo, não existe um relacionamento tóxico que não haja essa relação abusiva. Então a gente poderia dizer que são quase sinônimos, né? Porque assim, a toxicidade está exatamente nisso, no sentido de só serve se relacionar com aquela pessoa. Então há um isolamento e com isso a pessoa depois vai tendendo a acatar tudo, né? O outro quer que ela se vista, quer como se fale, como se maqueie, com quem fale, com quem deixe de falar. Então começa uma coisa mais incisiva e agressiva depois que já houve a sedução. Você acha que hoje, assim, as pessoas estão aceitando isso e se permitindo a viver isso pela carência? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão com muito medo de ficar sozinhas. Eu diria que tem uma síndrome do medo da solidão, né? E as pessoas, para terem alguém, né? É aquela coisa tipo assim, talvez eles nem queiram ter alguém, eles queiram mostrar que tem alguém, né? Como se você estar sozinho fosse algo que fizesse de você uma pessoa infeliz ou incapaz, e quando não é nada disso, até porque você pode temer a solidão, mas a gente precisa ser solitário, no sentido de ter o nosso momento de silêncio, ter um momento de reflexão. Então essa questão de você estar o tempo todo mostrando que está bem, que tem alguém, que esse alguém tem milhões de qualidades, que é atleta ou que é intelectual, isso também é um sentimento de você estar querendo mostrar para os outros. Nem sempre você está vivendo uma boa relação, mas você está mostrando que tem uma relação. Eu acho isso muito perigoso. Ana, você sabe que eu não escondo de ninguém a questão da neurociência na minha vida, cada dia mais, né? E o que a gente poderia definir a neurociência em função dessa resposta dos amores aí no cérebro? É muito interessante porque existem circuitos diferentes. Quando eu falei de amor romântico, por exemplo, o apego, que é esse sentimento de você contar com alguém quando precisar, ele tem um caminho dentro do cérebro. O cuidado, que é essa coisa de você querer acarinhar, cuidar o outro, que a criança tem muito isso em relação ao irmãozinho mais novo, né? A gente tem esse circuito já muito marcado no cérebro, também tem outro caminho. E o sexo tem um outro caminho, que é mais o sistema da recompensa. Então, quando a gente vê que dentro do cérebro existem sistemas totalmente diferentes, caminhos totalmente diferentes, a gente conclui que, de fato, você ter um amor romântico na acepção da palavra é uma coisa impossível. Os 3 pilares é difícil. Porque seriam 3 circuitos funcionando simultaneamente com a mesma intensidade, né? Então, o que a gente tem que pensar não existem contos de fada, né? Não existem relacionamentos maravilhosos, não existe ninguém perfeito, nem eu sou perfeita, nem o outro que chegará será perfeito. Existe sim uma tendência a gente querer fazer uma relação bacana, a gente querer dar o nosso melhor, puxar o melhor do outro, isso sim é amor verdadeiro. Fora disso, começa a ficar aquela coisa de posse. Posse é diferente de amor. Nem tudo que a gente possui, a gente ama. Eu costumo dizer que colecionadores de quadros, de obras de arte caríssimas, em geral são pessoas que compram em câmbio negro, né? Assim, obras roubadas, a gente sabe que alimenta um mercado imenso, e eu costumo dizer, qual é o prazer de uma pessoa que compra um Picasso, por exemplo, que foi roubado, se ele não vai poder expor, porque foi roubado. E aí um dia eu recebi a resposta de uma pessoa que foi assim, não, é o prazer da gente botar na parede, olhar e dizer, é meu. É quase como se fosse aquela questão do homem que tem uma Ferrari para dizer que tem a Ferrari, e tem uma mulher para dizer que tem uma mulher. Em geral, você vê que os relacionamentos abusivos, o outro vê o seu par como algo a ser exposto, como algo a ser exibido, como que é só um troféu. É um troféu. Que eu comprei.
Exatamente. Está ali para ser admirado. Está ali para ser até invejado, eu diria isso. Que as pessoas querem mostrar o que elas têm e que o outro não tem. Eu acho isso muito ruim. Essa coisa do sexo como... eu já escutei muito assim, eu amo aquela mulher nasceu pra mim, mas o sexo dela não é bom e por isso eu preciso buscar na rua. E aí traz essa coisa da contaminação, porque aquela pessoa eu amo, mas leva ela a um sofrimento porque faz questão de dizer que não é boa na cama, mas o sexo é bom. Isso está um pouco ligado também nessa relação tóxica? Eu acho que não existe essa coisa de... O que é sexo bom? Ninguém nasce sabendo fazer sexo, principalmente bom. Então eu acho que uma relação saudável é aquela em que o sexo começa a ser essa brincadeira, que a gente vai aprendendo, que a gente vai se divertindo. Então essa coisa assim, fulano é bom de cama, isso é performance. Ninguém chega na tua vida... É tão bom, aquela pele... Eu acho que tem uma coisa de química, ok, é fundamental, né? Às vezes rola, às vezes não rola. Mas essa questão de ser um sexo maravilhoso de cara, sexo é bom quando vai ficando bom, né? E relacionamento... Exatamente, porque o que é o sexo bom? É aquilo que eu dou prazer ao outro e também indico qual é a minha vontade, por onde é o meu prazer. Então isso é uma troca, tem que haver uma abertura. E aí tem que haver amor mesmo, porque eu tenho que me expor e o outro tem que estar disposto também a se expor para que a gente possa tentar dar o melhor. E tem que ser bom para os dois, né? Sempre. É que nem brincadeira. Exatamente. Tem que ser bom para os dois. Se não é bom para os dois, não é brincadeira, é chateação.